E aí, Rafael, me mandaram aqui também uma outra matéria que envolve, obviamente, propostas. E depois de tudo que rolou, né, o próprio Landim veio, falou... Vamos falar primeiro do Landim, então, porque tem a ver com o Pedro, e aí eu falo depois. Vamos falar primeiro sobre essa matéria, né? O Landim, ele cedeu uma rápida entrevista hoje, porque ele estava na sede da CBF, ele atendeu a imprensa, e ele falou o seguinte sobre Andrés Pereira e sobre Pedro. Andréas é jogador do Flamengo até a metade do ano. Temos contrato com ele e gostamos do jogador. Já tivemos várias conversas com o Manchester. Só posso dizer que o Flamengo gosta muito do jogador e, eventualmente, vamos poder contar com ele em definitivo. É o que a gente deseja. E sobre o Pedro, ele fala o seguinte, ele fala mais aqui, ó. Ele fala também do Paulo Souza, vou ler também sobre isso. Sobre o Pedro, ele falou, o Pedro tem um contrato longo com o Flamengo e uma multa. Se pagarem a multa e ele quiser ir, o Flamengo vai ter que deixar ele ir embora. Fora isso, é difícil. O Flamengo fez um esforço muito grande para montar este plantel. E sobre o Paulo Souza, ele fala, estamos gostando muito do trabalho que tem sido feito pelo Paulo Souza. Sabíamos que o início do Carioca seria misturado com garotos da base e um período de pré-temporada. Tínhamos a expectativa de terminar entre os dois primeiros para ter a vantagem na semifinal e foi o que aconteceu. Agora é final. Essa foi a rápida entrevista que o nosso presidente, né, que pouco aparece para falar sobre, e hoje apareceu, que bom que apareceu, mas na verdade, Rafael, sendo bem sincero com você, a do Pedro, show, passa batido, mas a do Andrés Pereira foi um soco no estômago, hein? Para aqueles que ainda tinham a expectativa, né, de talvez não ter a contratação. E aí soa até engraçado, né? Minutos atrás você falou que o Flamengo é muito coerente com a parte financeira, né? Pelo menos na parte salarial. Mas vai me investir mais de 60 milhas no Andrés Pereira. Aí é realmente complicado, né? Bom, realmente foi uma entrevista curta, mas ele conseguiu abordar muitos assuntos, né? Falou do que ele achava do técnico, falou do Pedro, falou do Andrés Pereira, e como você bem falou também, ele é um presidente que se pronuncia muito pouco. Muito pouco e muitas vezes, às vezes, quando deveria se pronunciar, não se pronuncia. Eu acho que existe uma linha entre o presidente que se pronuncia pouco e o presidente que algumas vezes é omisso. Eu acho que quando acontece, por exemplo, o time perder uma Libertadores ou acontece alguma coisa dentro do time, alguma coisa grave, especulações sobre problemas no departamento médico, eu acho que o presidente ele faz parte de exercer a presidência, se comunicar com a torcida e com os sócios. Então, eu acho que isso é um problema. As entrevistas dele são muito assim, eventuais, saindo de um evento da CBF e tal. Acho que ele poderia ser um presidente com uma presença um pouco mais marcante. Não sei exatamente como ele é nos bastidores, mas em público eu acho que ele deixa a desejar um pouco nesse quesito. Acho que ele poderia ser mais comunicativo. Mas vamos falar do Andréas. É difícil entender, né, cara? A gente fica tentando, né, montar o quebra-cabeça. Ele fala o seguinte, eu estou com a reportagem aberta aqui também. O Flamengo gosta muito do jogador e, eventualmente, poderemos contar com ele. Alguma coisa assim. Eventualmente. Então, ele não cravou que é certo que o jogador vem. Por outro lado, a informação que a gente tem é que o Andrés Pereira já está apalavrado com o Flamengo, o Manchester United também, tem uma reportagem do Globo Esporte há alguns dias que falou, inclusive, que já está assinado o documento por parte do Manchester United, mas não por parte do Flamengo. Qual era a justificativa? Era que o Flamengo tinha uma penhora de 127 milhões de reais, que poderia afetar seriamente as finanças do Flamengo. Isso aí, por mais que o time tenha um faturamento de 1 bilhão, uma penhora de 127 milhões é algo que poucos times do mundo, talvez nenhum, conseguisse suportar, porque a gente não tem esse superávit. Então, no mínimo, ficaria difícil fazer contratações esse ano sem que a gente se desfizesse de muitos jogadores.
Então, pois bem, essa penhora já passou. E essa penhora, até então, tinha sido a justificativa pela qual o Flamengo não fecharia esse contrato. Olha, o Flamengo não pode fechar agora, mas a partir do momento que a gente desconstituir esse ato de constrição dessa grana, a gente pode voltar ao mercado. Pois bem, isso já aconteceu. Mas o Flamengo ainda não concretizou a contratação do Andrés Pereira e, até onde eu sei, está muito perto, por exemplo, de contratar o Santos. Fica um pouco estranho. É lógico, o próprio Flamengo pode argumentar o seguinte: não, a penhora foi desconstituída, mas o processo ainda existe. Pode ser que haja uma nova reconsideração e o Flamengo tenha que responder de alguma forma mais gravosa, pode ser, mas eu acho pouco provável, porque não parece que o Flamengo está se planejando em cima disso. Parece que o Flamengo está se planejando em cima daquilo que existe hoje, que é a tal da penhora que o Flamengo já até depositou em juízo há muito tempo. Então, às vezes eu fico pensando algumas coisas. Por exemplo, será que de fato o Flamengo está realmente apalavrado com o Manchester e com o Andrés? Porque para nós seria o mundo ideal que o Flamengo tenha demonstrado essa intenção, tenha falado, ó, a gente tem a vontade de contratar o jogador, mas depende de alguns fatores que não está certo ainda. E aí o Flamengo estaria, vamos dizer assim, desobrigado de fazer essa contratação, e aí até poderia reavaliar o valor que está pagando. Né? Foi uma coisa que eu percebi aqui. Alguns acham que a gente não deveria contratar o Andrés de jeito nenhum. Eu não sou um desses. Eu acho que o Flamengo poderia sim contratar o Andrés. Só que o valor tão exorbitante que o Flamengo se propôs a pagar, eu acho que formou quase uma unanimidade em relação ao fato dela não ser uma boa contratação. E, além disso, se somou o fato seguinte: ele não conseguiu jogar o Carioca. E aí, para quem esperava uma rápida recuperação do Andrés Pereira, né, com apoio do grupo, com a qualidade que ele tem, com o apoio do técnico, que ele pudesse dar uma resposta em campo. Ele ainda não deu essa resposta. E aí, a partir daí, muita gente vai ficar desconfiado se essa resposta virá um dia. Ou se a carga que ele carrega, a mochila que ele carrega nas costas é muito pesada, a ponto dele não conseguir jogar no Flamengo. Essas dúvidas existem. E o fato de existir essa dúvida, e ela é totalmente legítima, e ela existe até em mim, que concordava com a contratação do jogador, essa dúvida tem que influenciar diretamente no preço do jogador. Se, por um lado, você quer contratar um jogador que tem um histórico muito bom no clube, que tem uma ótima relação com a torcida, que de repente decidiu um jogo importante a favor do Flamengo, esse preço pode se refletir para cima, mas o contrário também tem que acontecer. O Flamengo só poderia contratar o Andrés Pereira se aquela falha no jogo do Palmeiras refletisse positivamente para a gente no preço dele. Ele passasse a ser uma contratação vantajosa. Esse valor que eu estou vendo, acho que são 10 milhões por 75% dos direitos dele, né? Ou seja, isso daria, sei lá, não cobre muito da minha matemática, não, mas acho que daria coisa de 12 milhões no total, né? O preço de avaliação dele. Isso é um preço que tranquilamente poderia ser pago antes daquela falha. Era um preço que a gente poderia considerar um preço de mercado, por isso acho que foi até o mesmo preço do Gerson. O Gerson, se eu não me engano, foi por aí, uns 12 milhões mais ou menos. Então, isso causa muita dúvida na gente. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, é o seguinte: bom, se está tudo apalavrado, se já é certo que o Flamengo vai fazer a contratação do jogador, por que o Flamengo não anuncia ainda? Talvez estejam esperando ele dar uma resposta em campo. Talvez já esteja tudo certo, mas a diretoria quer se blindar de críticas nesse momento. Esperar que ele consiga fazer alguns jogos bons, retomar a confiança da torcida ou parte dela, para a partir daí anunciar. Isso está errado. Se o Flamengo já tem convicção que precisa do jogador e que esse preço é justo, eu acho que está errado, o Flamengo precisa demonstrar isso. Não tem que ficar segurando anúncio de jogador para monitorar o sentimento da torcida ou para se blindar contra críticas. Se já está certo, tem que trazer o cara. A não ser que, como eu falei, e aí eu sei que muita gente aqui no chat
vai até gostar, a não ser que o Flamengo nunca apalavrou nada. Se o Flamengo nunca apalavrou nada, o Flamengo, no mínimo, vai ter mais tempo para avaliar o jogador. Você vai poder ter 6 meses aí, o contrato dele eu acredito que vai até o dia 30 de junho. Você vai ter todo o ano de 2022, após a falha que ele teve, vai ter inclusive jogos de Brasileiro e Libertadores para avaliar corretamente o jogador. E aí pode ser isso, a decisão da diretoria. Pode ser que após esses jogos, a diretoria firme não estamos convicto. Ele vale isso mesmo e ele vai ser contratado. Beleza, alguém está lá, tem que tomar essas decisões. Ou não, ou pelo contrário, ou ir lá e fazer uma contraproposta ao Manchester. Falar assim, olha, o jogador teve um desempenho razoável, mas não um desempenho de 10 milhões de euros. Quer 5? Por exemplo, isso pode acontecer. Então, eu acho que essa entrevista do Landim acaba colocando algumas dúvidas, colocou um pouquinho mais de dúvidas. Agora, só para finalizar uma coisa, eu vou dar uma opinião aqui que eu sei que é até impopular, tá? Para mim, se o Flamengo apalavrou, tem que cumprir. Aí eu acho que é até um princípio de boa-fé que o clube tem que ter no mercado. Eu acho que o clube precisa ter o respeito de outros clubes com os quais ele negocia e precisa ter o respeito dos jogadores com que ele negocia. E eu acho que isso só se adquire através de uma postura séria. Então, se o Flamengo enviou um dirigente até a Europa, esse cara negociou em nome do Flamengo e fechou um negócio, ou se o próprio Landim, na condição de representante do clube de regatas do Flamengo, fechou isso, para mim, independente do que acontecer aqui na frente, o Flamengo precisa manter aquilo que foi acordado. Eu acho que, caso contrário, você coloca até a imagem do Flamengo em risco para negócios futuros. A palavra é a palavra. O Flamengo tem credibilidade hoje justamente porque passou a ser um time no qual é possível se depositar confiança. Não dá para o Flamengo colocar isso tudo em risco porque não soube negociar muito bem. Eu acho, tá? Se não conseguiu negociar bem, assuma. E aí, concretize o negócio. Mas, novamente, mais uma entrevista que não me traz nada que eu possa cravar dentro da minha cabeça, assim, informar meu entendimento do que está acontecendo. Até porque eu quero destacar, ele falou eventualmente. Algo eventual é algo fortuito, é algo que pode acontecer ou algo que pode não acontecer. Se já está palavrado, por que ele falou isso de eventual? Se já está palavrado, se já tem até uma assinatura do Manchester United, é porque já aconteceu. Faltam só formalidades. Eu não sei, cara. Eu acho que eu falei, eu acho que eu não cheguei a muitas conclusões. O que você achou, Cleitinho, você? Cara, vou ser bem sincero. Eu não acredito que ele esteja palavrado justamente pelo que você acabou de falar. Eu acho que o Flamengo já teria anunciado algo bem, assim, prévio, se realmente já tivesse apalavrado. Se já tivesse a assinatura do Manchester no papel, dependendo só do Flamengo, eu posso até acreditar que em algum momento esse cara vai esperar para anunciar num momento muito oportuno, depois de um título, depois de uma grande partida. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Rafael. Estava olhando aqui os números do Andrés Pereira. Ele jogou 6 jogos do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, e jogou 60 minutos de uma final contra o Vasco, no jogo da ida, que foi 1-0 com o mando do Vasco, o jogo da quarta-feira. Então ele tem 7 jogos. Eu entendo pra caramba que, porra, você superar um dos piores momentos da história do clube. O pior. Pelo menos que eu vi, foi o pior. Aquilo ali não há nada que supere. Esportivamente foi. Esportivamente. E aí, Rafael, eu vou te fazer uma pergunta. Eu entendo, mas sério mesmo que esse cara não podia jogar bem? Deixa eu ver aqui. Contra o Resende? Ele não podia jogar bem contra o Botafogo, contra o Madureira, contra o Audax. Ele não podia jogar bem contra esses caras, não. Ele não jogou nem contra o Atlético Mineiro, cara, na final da Supercopa. E aí entra um outro ponto. Um jogador que vai ser pago 60 milhões de reais. Um jogador que não jogou um único título que o Flamengo disputou. Ele ficou no banco. Então são 60 milhões de reais no banco.
De 180 minutos de uma semifinal de Campeonato Carioca, o cara jogou 60 minutos. 60 minutos, que foram 60 minutos no jogo da ida contra o Vasco. Por que ele não entrou na volta? Então, de 180, o cara jogou 1/3 do tempo. 60 milhões para jogar 1/3 do tempo, só porque é um jogador que agrada. 60 milhões é preço de um jogador que tem que ser realidade, com todo respeito. A gente reclama pra caralho do Pedro, porque a gente pagou um valor absurdo nele. Só que ao lado do Pedro, ele é reserva de um cara que a gente também pagou outro absurdo. O Andrés Pereira, a gente pagaria um valor de um jogador que era para ser titular absoluto. O cara tá perdendo vaga pro João Gomes da base. Da nossa base. 60 milhões para pagar para um cara que vai ficar no banco, para um jogador da nossa base. Ah, mas ele pode jogar com o João Gomes. Vai ser João Gomes e Arão ou João Gomes e Thiago Maia. João Gomes e Pitico não joga. Então, assim, eu acho que ele é bom jogador, cara. Eu acho que ele é bom jogador, ele tem características muito interessantes. Muito interessantes, tá? Jogador rápido, jogador de boa finalização, cobrança de falta. Porra, acho que um dos momentos mais felizes da temporada passada foi o Flamengo fazendo um gol de falta contra o Juventude, gol do Andrés, porra. Com todo respeito. Foi o único momento de felicidade que a gente teve. Não ganhamos Brasileiro, não ganhamos Copa do Brasil, não ganhamos Libertadores. Vamos comemorar o gol de falta. 60 milhões no gol de falta? Ah, Cleito, mas você pagaria 30? Porra, 30 eu pagaria. Mas sendo bem sincero contigo, Rafael, se eu sou o Andrés Pereira, com todo respeito, que também me cabe, eu não quero o Flamengo não, parça. O Andrés Pereira contra Madureira, porra, contra Olaria, contra Audax. Esse cara não conseguiu sobressair nem contra os pequenos, cara. Esse maluco falhou no jogo contra o Vasco, naquele 2-1. No gol do Vasco, ele falha, porra. Um movimento idêntico à porra do movimento da Libertadores, praticamente. Qual o clima que esse cara tem para jogar no Flamengo, cara? Esse cara tem clima para jogar em qualquer time do Brasil. Esse cara pode jogar em muitos times da Europa. Ele pode voltar para o Manchester e jogar bem, porque ele tem qualidade. No Flamengo eu não consigo enxergar ele jogando mais. Não tem como. E olha que eu acabei de dizer que eu acho um bom jogador. E bons jogadores você tenta manter no elenco. Mas há coisas e, assim, há algumas situações que detêm muito do clima. O Diego poderia jogar em qualquer outro time no Brasil, mas ninguém quer ver ele pintado de ouro no Flamengo. O Diego Alves, ele pode jogar na MLS e jogar bem, agarrar bem, mas no Flamengo não tem mais clima. Eu acho que, assim, ciclos terminam. O do Diego Alves acabou, o do Ribas acabou, o do René acabou, que são jogadores que parece que vão ser a barca do final da temporada, e o Andrés é outro. Para mim, o Andrés acabou o clima. O cara vai ter que fazer muito, Rafael. O cara vai ter que, caralho, comer a grama, plantar a grama, cortar a grama. O maluco vai ter que, porra, fazer tudo e mais um pouco para conseguir tirar um sorriso do torcedor. Não vai nem ser um aplauso, vai ser um sorriso e falar, putz, olha lá, jogou bem hoje, hein? Parabéns. Mas tu vai... Irmão, sinceramente, para mim... Pagar 60 milhões no Andréas é loucura. Loucura. Mas você disse que pagaria 30. Mas você pagaria 30. Eu acho que é aceitável. Já que quer pagar por esse cara, paga 30. Entendi. 60 é loucura. Esse cara estaria em patamar de ser top, sei lá, 10 contratações da história do Flamengo. O cara que entregou uma Libertadores seria o top 10 contratações do Flamengo, irmão. Pode puxar aí o relatório financeiro. O Vitinho foi menos, o Everton Ribeiro foi menos. Quem foi mais que ele? Arrascaeta, Pedro, Gabigol, o Bruno Henrique não foi. Quem mais? Gerson. Não, acho que... Gerson? Talvez o Gerson. Gerson acho que foi 12 milhões. Pode ter sido. E aí, na época, a cotação do euro estava altíssima. E aí? Não, eu tô falando euro por euro. Euro por euro? Não, irmão, cara, pra mim, a parte que eu mais gostei que você falou foi o seguinte: 60 milhões é para chegar e resolver.
É para chegar e jogar. O cara titular. É para chegar e jogar. Isso aí eu concordo pra caramba. Nós estamos pagando o valor de um jogador extraordinário num jogador que é banco do Flamengo hoje. E não só que é banco, cara. O Pedro é banco do Flamengo. Mas eu acho o Pedro um cara extraordinário. Okay. Eu acho. Pode até estar numa fase ruim, mas para mim é craque. A técnica do cara, a finalização, como ele faz os passes e tal, para mim é um cara de técnica extraordinária. O Andrés é um cara que, como você falou, não está conseguindo dominar o meio-campo num jogo Flamengo e Resende, por exemplo. E isso revela que talvez a gente esteja pagando um valor muito superior ao que ele vale. Mas aí a gente tem que tentar entender também algumas coisas, né? Essa é uma situação também de momento. No final do ano passado, o Andrés Pereira era um titular absoluto. Não acho que era um cara também para se pagar os tal dos 10 milhões de euros, que nem é por 100%. Os 10 milhões de euros por uma fração dele. Mas até pouco tempo ele era um titular absoluto. Talvez o Paulo Souza, talvez o Flamengo entenda que conforme aquele evento fatídico vá se distanciando, ele possa recuperar a capacidade dele até psicológica de jogar e consiga entregar mais futebol. Mas, novamente, aí eu vou usar a mesma palavra que o Landim. Isso aí é eventual. Isso pode acontecer ou não. Pode ser que um dia ele se recupere daquela falha, pode ser que um dia ele não se recupere daquela falha. Então tem muito risco embutido na contratação do Andrés, tem um risco extraordinário, que é o risco do cara, por exemplo, e aí eu não estou nem dizendo da torcida não, talvez a partir até dele mesmo, que ele se sinta em dívida, que ele se sinta pressionado, que cada vez que ele erra em campo, a cabeça dele vá lá no Uruguai, vá lá no Estádio Monumental. Monumental não, no Estádio Centenário. Vá lá no estádio. No Monumental a gente ganhou, no Monumental de Lima. Graças a Deus. Nesse não tinha Andréas para atrapalhar, porra. Não, se a cabeça dele fosse lá no Monumental, talvez ele até se enchesse de razão lá e jogar um pouco melhor. Mas a cabeça dele vai lá atrás. Eu não sei o que o cara pensou. É lógico, o jogador ele tem que ter uma preparação psicológica, ele tem que ser muito forte mentalmente. O Flamengo não contribui com isso porque não tem um psicólogo do esporte dentro do seu departamento de futebol. Mas o jogador ele tem que ser forte mentalmente. Mas algumas situações, elas exigem uma força muito grande. Então, eu concordo com isso tudo. Como eu falei, alguns achavam que o Andrés deveria ser contratado e outros não. O preço criou praticamente uma unanimidade. A partir do momento que se falou 10 milhões por 75% do Andrés Pereira, quase todo mundo que eu conheço passou a achar um valor exorbitante. Ou seja, o Flamengo comprou mal. É o outro lado da balança, por exemplo, a gente estava falando aqui do Daniel Cabral. 9 milhões de euros do Daniel Cabral. Todo mundo falou, puta, vende agora. Vende agora porque está super valorizado, vai ser vantajoso para a gente. O Andrés Pereira, talvez, lá em Manchester, alguém tenha pensado isso. Falou assim, puta, vende agora. O cara acabou de fazer uma besteira que entrou para a história do clube e os caras ainda vieram aqui pingar 10 milhões de euros. Ele não tem tanto mercado na Europa, não chegou tanta proposta agora na janela, vende logo. Talvez tenha sido essa a reação deles. Eu não estava lá para saber, mas eu acho que eles gostaram da proposta. Talvez eles nem esperassem essa proposta por parte do Flamengo especificamente. Porque tem isso. Ele é um jogador que tem um valor para o Flamengo e talvez um valor para outros clubes. Justamente por causa disso que você falou, essa pressão psicológica em jogar pelo Flamengo. Agora, de novo, o que eu acho? Em relação àquilo que foi apalavrado, vou insistir nesse assunto. Eu acho que foi um mau negócio. Mas, para mim, é um mau negócio também o Flamengo criar uma mancha na sua própria reputação e eu acho que isso pode se voltar contra o Flamengo lá na frente. Por isso eu falei que, para mim, e mantenho, apalavrado é o que o Flamengo tem que fazer. Só que eu acho que pode não estar, cara. Por causa dessa entrevista do... Eu acho que o Landim está escondendo o jogo, ou não tem nada.
Eu acho que pode ter tido conversas do interesse do Flamengo em contratar. O Flamengo deve estar esperando que esse cara dê a volta por cima. Se chegar no final e esse cara não estiver entregando um futebol que minimamente a galera fala assim, porra, tá jogando bem, vamos lá. Por mais que tenha feito a cagada, mas tá jogando bem, é útil. Vamos falar a verdade, Rafael. Porra, para pagar 60 milhões nesse cara, tu pega essa sniper, mira num goleiro decente, porra. Tu não vai pagar nem 60 milhões. Tu vai pagar uns 40 e ainda vai sobrar 20 para tu comprar bala, porra. Tá entendendo? Pô, lógico. Mira direito, pô. Mira direito. Tu compra um goleiro e ainda pega um volante. Porra, eu vejo dessa forma, cara. Eu vejo isso. Eu acho que o Flamengo... Por exemplo, eu vi uma porrada de gente falando aqui um monte de número de jogadores. Porra, o Flamengo que cagou já com parte financeira. Ah, mas é um time que paga bem. Paga bem. Porra, lindo. Mas o que gasta mal, puta que me pariu, meu irmão. Léo Pereira, paga-se 30 e vai. Pires da Mota, 20 lá vai. Puta, meu irmão, caralho. Vamos falar a verdade. O Flamengo também já fez um negócio aí ruim a vera. E o Andrés Pereira vai ser mais um. A gente tá falando top 5 valor financeiro. Essa tem tudo para ser top 1 total, porra. Ser o pior do pior. Entendeu? A pior contratação do Flamengo. Andrés Pereira.